Em depoimento à Justiça hoje, acusados de envolvimento no esquema de desvio de verbas na área da saúde aqui de Campinas, confirmaram as denúncias oferecidas pelo Ministério Público e disseram que houve favorecimento à organização social Vitale. Nós vamos à cidade judiciária, onde está o repórter Gustavo Carvalho, que acompanha tudo de perto. Gustavo, as oitivas já foram encerradas. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite. Rodrigo, boa noite a todos. Então, nesse momento, ainda não foram encerradas essas oitivas. Quem presta depoimento neste momento é a Ronaldo Foloni. Agora há pouco saiu da sala de depoimentos a Aparecida Bertoncello, a Tatá. Durante a explanação, ela disse que jamais teria se apropriado de verbas públicas para benefício próprio. Foi o que ela disse aí ao juiz. E também nós recebemos a informação agora há pouco do advogado de Fernando Vitor, dizendo que ele não vai se pronunciar, ou seja, ele não vai prestar depoimento. Os trabalhos aqui na cidade judiciária com relação a essa terceira audiência do caso Vitale começou por volta de 1h30 da tarde e os 3 réus colaboradores, ou seja, aqueles que aceitaram passar por delação premiada, fizeram seus depoimentos e nós preparamos uma reportagem para você acompanhar um pouco de como foi o dia por aqui. Os réus que cumprem prisão domiciliar, Paulo Câmara, Daniel Câmara, Ronaldo Pasquarelli, foram os primeiros a chegar. Minutos depois foi a vez de Aparecida Bertoncello, Ronaldo Foloni e Fernando Vitor, que estão presos preventivamente. Todos são investigados por suposta participação em um esquema ilícito que pode ter desviado cerca de 4,5 milhões de reais. Os depoimentos começaram com cerca de meia hora de atraso. O primeiro a ser interrogado foi Paulo Câmara, um dos donos da Vitale. Em depoimento, ele afirmou que a licitação para a administração do Hospital Ouro Verde teria sido direcionada ao Grupo Vitale. Segundo ele, Paulo Vitor, ex-diretor da OS, antes do encerramento do processo licitatório, teria acertado um repasse mensal de R$23 mil para Anésio Corá Júnior, ex-diretor de saúde da Prefeitura de Campinas e que está preso. O pagamento seria feito como propina para que ele favorecesse o vencimento da disputa e que o valor deveria ser pago durante todo o período de contrato. Daniel Câmara foi o segundo a depor. Ele disse que após o vencimento da licitação, o prefeito Jonas Donizete teria exigido a contratação dos serviços de Gustavo Godoy, filho do empresário Silvino de Godoy, por R$60 mil para gerenciar o setor de imagens clínicas, além de um serviço de lavanderia por 3,5 vezes o valor estipulado pelo próprio hospital, e que o secretário de administração, Silvio Bernardim, exigiu a contratação de um laboratório, cujos funcionários seriam pagos pela Vitale, quando, na verdade, o laboratório é que deveria arcar com a contratação desses profissionais. Assim, o grupo embolsava o valor repassado. Já Ronaldo Pasquarelli falou em depoimento que Paulo Vitor recebia, além de 1/3 do custo compartilhado, também ganhava como diretor técnico do hospital. Ele ainda confirmou o que disse Daniel Câmara sobre as exigências do executivo. O repasse mensal da prefeitura pelo gerenciamento do Hospital Ouro Verde era de R$250 mil, dividido igualmente em 3 grupos. Aparecida Bertoncello e Ronaldo Foloni ficavam com 1/3 do valor por meio da OS Vitale. Outro terço era destinado para a empresa do Dr. Oswaldo Neto e Fernando Vitor, e o restante para a empresa de Paulo e Daniel Câmara, e dividido igualmente entre eles dois, Ronaldo Pasquarelli e outros não investigados, Valdomiro Pazin, Walter Pinto e Carlos Massarente. Bom, Rodrigo, agora esse depoimento do Ronaldo Foloni deve seguir aí pelas próximas horas, encerrando, claro, que essa investigação continua para saber se de fato ou não aconteceu esse esquema que poderia ter desviado R$4,5 milhões de verbas que deveriam ser destinadas ao Hospital Ouro Verde. É com você. Bom, obrigado ao Gustavo Carvalho falando ao vivo com a gente.
O que não resta dúvida, pelo menos por enquanto, é sobre o direcionamento desse esquema, né? Revelado, inclusive, nas investigações, quando havia até político fazendo uma espécie de indicação, né? Trabalhando como lobista para essa quadrilha. Mas a gente continua falando sobre esse assunto com a Rose Guglielminetti, que está ao vivo com a gente, Rose, porque o que todo mundo quer saber é o seguinte: os políticos estão envolvidos, tem gente de governo envolvido, não tem gente de governo envolvido, e a Câmara Municipal de Campinas continua, né, sem dar satisfação à sociedade. Como é que estão aquelas investigações? O que a gente já tem de informações sobre isso, hein, Rose? Boa noite. Boa noite, Salomão. Boa noite a todos. Pois é, Salomão, enquanto a gente ouve essas denúncias, né, ou pelo menos as confirmações bombásticas desse esquema que penalizou tanto o paciente do Hospital Ouro Verde, nós temos duas comissões de inquérito na Câmara de Campinas que foram apresentadas, mas que não conseguiram assinaturas suficientes para que a Câmara possa investigar esse caso. Os vereadores apresentaram em separado os pedidos de CPIs, no entanto, conseguiram apenas 8 assinaturas. São necessárias pelo menos 11 assinaturas. Eu tenho conversado com os vereadores da base, por exemplo, o líder de governo, Marcos Bernardelli, ele disse que ele orientou a base a não assinar porque não há nenhum político envolvido no pedido aí nessa denúncia do Hospital Ouro Verde, que por enquanto que estão sendo investigados são os empresários e os 2 funcionários que eram da Prefeitura de Campinas. Ele também colocou que como o Ministério Público já está investigando, não tem sentido a Câmara investigar. Não é o que a oposição acha. A oposição, ela defende uma investigação porque a cada dia chegam dezenas de reclamações na área de saúde. Os próprios pacientes têm reclamado de falta de exames, de falta de médico, falta de medicamento e eles acham que a Prefeitura pode responder. Em nota, Salomão, a Prefeitura disse que quando houve a denúncia pelo Ministério Público, ela tomou todas as providências, como a demissão dos envolvidos, ela rompeu o contrato com a Vitale e fez a intervenção retomando a gestão do Hospital Ouro Verde. Disse ainda que sobre a licitação, ela cumpriu todas as normas previstas na legislação e, portanto, não houve direcionamento. E sobre a contratação de pessoas, ela informou que era de responsabilidade da Vitale e que não houve interferência da Prefeitura. E que se alguém cometeu ilícitos, deve pagar junto à Justiça. Salomão. O que a gente quer ver respondido, Rose, é se esse caos da saúde aqui em Campinas é provocado, além da falta de competência, né, dessa incompetência danada da gestão da saúde, por outras questões, principalmente envolvendo a corrupção, como parece ficar claro nessas denúncias que o Ministério Público apresenta à Justiça. Mas a gente continua acompanhando. Obrigado a Rose falando ao vivo com a gente aqui no nosso Band Cidade.